pessoal, eu sou Dani Jacobsen, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mãe Sem Culpa. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre a recuperação do pré e pós-parto. E hoje a minha convidada é muito especial, é a fisioterapeuta Débora Cherubini. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada, Dani. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui falando desse trabalho lindo que eu realizo, que eu gosto muito, que é acompanhar a gestante. Com certeza. Para a gente começar aqui, então, eu gostaria que tu te apresentasse e falasse um pouco como é que funciona, né, o teu trabalho. Então, eu sou fisioterapeuta, já formada há 22 anos. E a minha história com gestantes começou há 18 anos, quando eu fiz a minha primeira formação em Pilates. E eu me interessei muito por atender esse público. Desde lá vim fazendo vários cursos, várias formações, e hoje eu tenho a felicidade de poder acompanhar essa gestante desde o início. Eu faço todo o trabalho desde o início da gestação, da preparação para o parto e da recuperação pós-parto. É um trabalho muito bonito e que traz um resultado muito bom. Perfeito. O que acontece no corpo da mulher nessas mudanças, né, quando a mulher está grávida, né, quando ela está gestando? Quais são essas mudanças do ponto de vista da fisioterapia? Bom, as principais mudanças. A primeira é a mudança hormonal, principalmente pela chegada de um hormônio chamado relaxina, que é o que deixa as articulações mais móveis e vai preparar essa pelve para o parto. Então, durante toda a gestação, essa pelve vai se alargando. Então, isso gera alguns desconfortos e é preciso um trabalho bom de estabilização e de controle muscular. A principal mudança é do ponto postural, ponto de vista postural, onde há um deslocamento desse centro de gravidade, há um aumento da curvatura da lombar, isso pode gerar uma sobrecarga na lombar e na pelve, gerando dores, e o edema de membros inferiores também é uma queixa muito comum, então a gente já começa com a drenagem linfática durante a gestação. Esses são os principais pontos a serem vistos e trabalhados com a gestante. E quais são os principais benefícios da fisioterapia, tanto no pré quanto no pós-parto? Bom, no pré, para preparar essa gestante para o parto, como eu disse, eu consigo acompanhá-la desde o início, eu faço um trabalho não só com o Pilates, mas com a fisioterapia, para diminuir dores que possam surgir, fazer todo um trabalho de reorganização postural, e essa gestante consegue então passar pela gravidez de uma forma muito mais tranquila, sem dores, sem compensações, e a recuperação dela é muito melhor. E no pós-parto, para que ela consiga ter um conforto na hora de amamentar, sem dores, consiga ter uma recuperação mais rápida. A fisioterapia no pós-parto acelera a recuperação, o que é benéfico para a mãe e para o bebê. E em que momento seria o ideal, sim, da gestante te procurar? No pré, né, quando ela já ficou sabendo, né, que tá esperando um filho, e no pós-parto? Quais são, assim, o momento ideal, assim, para ela procurar uma fisioterapeuta? Bom, eu atendo a gestante desde o início, desde o primeiro trimestre, principalmente pela questão do exercício físico. É muito importante, hoje a literatura científica já mostra enormes benefícios da gestante que se exercita, então eu costumo pegar desde o primeiro trimestre, daí eu faço todo esse trabalho até o final, inclusive trabalho de preparação para o parto, e continuo após ainda. Então, quanto antes a gestante procurar a fisioterapia, antes a gente consegue intervir, melhor vai ser o cuidado e essa gravidez vai ser muito mais tranquila para ela curtir. Com certeza, né? Não só de uma forma preventiva, né? Porque as pessoas geralmente te procuram já com dor, né? Mas o ideal seria já fazer desde o início de uma forma, né, preventiva. O ideal seria desde o início, porque aí a gente consegue fazer um trabalho bom de prevenir, e quanto antes a gestante vem, temos muitos casos, a gestante passa a gestação inteira sem dor, sem ter nenhuma dor. Então isso é muito positivo, principalmente quem é grávida já sabe, no final da gestação a barriga está muito grande, tem ali muito peso. Então, você conseguir fazer esse trabalho de força, de melhorar tônus, de melhorar a postura desde o início, ela vai passar durante toda essa gestação de uma forma muito tranquila e muitas vezes sem dor nenhuma. Com certeza, né? Melhora ali a qualidade de vida também, né, dessa gestante. E quais são as principais queixas que chegam para ti no teu consultório?
Bom, de longe, a primeira é a dor lombar. Muitas vezes a gestante só vem quando já está com a dor lombar, né? O que deveria vir antes para a gente prevenir, mas é a dor mais clássica da gestação, justamente por essas mudanças que vão ocorrer das curvas fisiológicas da coluna, do aumento do centro de massa, do deslocamento desse centro de gravidade. Então, a dor lombar é a queixa mais comum das gestantes. E aqui eu faço um parênteses, em função da relaxina, a pelve vai tentando se alargar, porque o corpo da mulher se prepara para o parto normal. E é muito comum a gestante chegar para mim com aquela dor que irradia na perna e ela acha que é uma hérnia de disco ou mesmo uma ciática. Sim, sempre fala, né? Ah, é dor ciática. E na verdade o que a gestante tem é a falsa ciática. Essa não é uma dor do ciático, da hérnia, ela pode ficar bem tranquila, é justamente por esse alargamento da pelve que vai ocorrendo e o ligamento aí, normalmente o que ela tem é uma dor ligamentar que irradia para o membro inferior. Então essa de longe é a primeira queixa e a gente tem hoje na fisioterapia excelentes resultados, você consegue eliminar completamente essa dor. E o edema também, o inchaço ali, principalmente em pé, tornozelo, também é muito comum. Então, a gente já pode entrar com a drenagem linfática, que tem um efeito maravilhoso durante toda a gestação, dá um bem-estar para a mulher e continuamos com isso depois no pós-parto também. Então, essas seriam as principais queixas da mulher. Principalmente agora no verão, né? Com esses calorões aí, imagina uma gestante, né? Deve estar sofrendo nesse calor, Incha bastante, mas eu vou te dizer que com a drenagem o resultado é excelente. Perfeito. E também dessa forma, né, que tu faz para a gestante, né, que tem toda essa questão, né, de dor lombar, porque tem toda uma modificação, né, do corpo da mulher, né. Então, até ela estabilizar é importante, né, fazer bastante alongamento, né, fazer bastante exercício para com que ela melhore nessas condições, né. Exato. Hoje em dia, o que a ciência mostra é que gestantes fisicamente ativas têm uma recuperação muito melhor, tem muito menos episódios de dores, até a própria diástase fecha de uma maneira melhor. Então, o principal para a gestante é exercício físico, ainda é o padrão ouro no cuidado dessa gestante, um exercício bem direcionado. Eu fui em busca do Pilates em função disso, porque a gente consegue ter todo essa estrutura postural que o Pilates clássico oferece para essa gestante. Então, quanto antes ela procurar, mais benéfico para ela. Porque é um exercício completo, né? E geralmente, tipo, para quem, né, tu já tá, além de estar fortalecendo toda aquela musculatura, né, que tá preparando já para o parto, né, de segurar o bebê, que tu vai precisar de toda a musculatura do braço, da perna, do tronco, né? Então é importante, né, a gente estar sempre em movimento para melhorar essa qualidade de vida, né? Exato. Quanto mais mobilidade e essa gestante tiver e conseguir se mexer melhor, com certeza ela vai, além de se recuperar melhor, ela vai ter um pós-parto no cuidado ali com o bebê melhor, porque o bebê exige muito nos primeiros meses, né? É 24 horas ali. Então, ela conseguir ter esse corpo móvel e funcional, disponível e livre para se mexer, é muito benéfico. Sem falar que também vai ajudar também até na hora do parto, né? Muito. Para quem quer, né, ter um parto normal, né? É super importante já estar fazendo exercícios, né? E todo esse preparo, né, na pelve, né? Muito. Toda gestante que se exercita tende a ter, independente se o parto for cesárea ou parto normal, a recuperação é melhor sempre depois. E na hora do parto também. Com certeza, a gestante que tem um tônus, uma musculatura melhor, com certeza esse parto dela vai ser um parto melhor. Até o trabalho de parto a gente consegue que ele seja, digamos, leve menos tempo. Tem os gestantes que levaram 9 horas de trabalho de parto. Então, é muito benéfico. Débora, agora me explica para nós, né, o que é taping, tá? E por que ele é tão importante, né, tanto no pré quanto no pós-parto? Bom, a bandagem ela foi criada por um quiroprata japonês chamado Kenzo Keiji na década de 70.
Então, no início, ela foi muito difundida na ortopedia, para lesões ortopédicas, nas Olimpíadas, você via muito. De lá para cá vieram vários estudos científicos, o estudo da bandagem evoluiu, porque tínhamos muito poucas evidências. Então, hoje, como funciona realmente o tape? O tape ele tem uma resolução de dor a curto prazo e em fase aguda. O que quer dizer isso? Que a gente tem que entrar no momento que aconteceu a lesão, ou no caso da gestante, numa cesárea, tem ali um processo inflamatório, então é uma lesão aguda. Esse é o melhor momento para a gente entrar com as técnicas da bandagem. Uma lesão mais antiga ou um pós-parto muito tardio, aquela gestante que 5, 6 meses depois vem te procurar, olha, eu ainda tô com uma barriguinha que está inchada. Já passou o período, já passou muito tempo, pode ter ainda algum marcador inflamatório ali, mas aí o tape não tem aplicabilidade, a gente não encontra resultados. Então, o melhor uso dele é nessa fase aguda e por curto prazo. Então, a longo prazo também não se tem benefícios. Eu vou mostrar depois, vocês vão ver que o taping que mais tem evidências científicas é o taping que a gente usa justamente com a drenagem linfática, que é o tape linfático. Tu trouxe umas fotos, né, Débora? Trouxe, Vamos colocar então as fotos pra gente, aí tu já consegue explicar melhor, né? Esse é o taping linfático, é uma colocação que a gente chama colocação em teia. Ele é colocado na linha ali onde tem os gânglios linfáticos e na região do edema é onde tem as perninhas dele. Então, ele é muito usado para edemas, a gente usa nas pernas também, depois tem a foto. Esse é um taping que a gestante gosta muito. Esse já é o tape mecânico, então você vê que ele abrange uma área maior, ele fecha bem ali o abdômen. Um ou outro a gente usa, como é que vai depender a escolha desse tape? Bom, no pós-parto, como eu tenho a felicidade de acompanhar desde o início, né? Eu já conheço as características da pele dessa gestante. E o que vai definir se eu vou usar no primeiro momento é o linfático ou é o mecânico, é como ela está no pós-parto. Independente seja uma cesárea, a gente usa mais para cesárea também, mas usa-se também no parto normal. Geralmente aquela gestante que está com muita dor, que ela está com dificuldade de caminhar, de se mexer, o tape mecânico ele dá um suporte maior. Ele é como se fosse uma cinta mesmo, então ela vai se sentir mais confortável, mais segura para se mexer. Então eu opto no primeiro momento por usar o tape mecânico. Já o tape linfático é para aquela gestante que já está se mexendo bem, às vezes no segundo dia do pós-parto, não está com tanta dor, mas tem um edema muito importante, então ela não precisa assim de tanto suporte. E aí eu opto então pelo tape linfático. Tudo isso é discutido com a gestante durante todo esse período. Então os dois são... mas ele pode ser também para quem fez cesárea, não só para quem... Deve ser. Ele é um tape... O maior uso do tape é na cesárea. A gente usa muito no parto normal. Aí a opção que eu prefiro, eu gosto muito do tape linfático no parto normal, porque óbvio que a gestante fica muito inchada e nós entramos já no pós-parto, ele é imediato, ele pode ser feito não pega ali seguinte. Onde fica a cicatriz. Não, o tape ele jamais é colocado em cima da cicatriz. A cicatriz tem que ficar livre até para a gente monitorar possíveis infecções, inflamações e o médico poder olhar como está essa cicatriz. Então, nenhum dos dois tapes é colocado em cima da cicatriz, ela fica livre. Tá, e em quanto tempo mais ou menos tem que ficar, né, com a bandagem? Consenso geral, o taping fica em torno de 5 a 7 dias, tá? Também vai depender de como está essa gestante no pós-parto. Geralmente a gente conversa com o médico, com a equipe, porque se o médico vê que essa gestante no dia do parto, vamos supor que ela teve uma cesárea, e ela está muito inchada, ele pode pedir, Débora, coloque o tape linfático
logo após o parto, para dar um suporte. Aí é um tape que vai ficar pouco tempo, 24, 48 horas. Aí eu já vou retirar esse tape para fazer a primeira sessão de pós-parto. Se não, em torno de 5 a 7 dias fica o taping ali com tranquilidade na gestante. Depois disso a gente retira, tem um tempo de pausa, não é colocado um tape em cima do outro, em geral 1 a 2 dias de pausa, antes de fazer uma nova aplicação, para não irritar e não machucar muito a pele. Tu trouxe uma evolução ali, né, de uma gestante, vamos colocar ali na tela. Então, isso aí foi um dia após o parto, 1 ou 2, acho que foi o segundo dia, porque o primeiro atendimento dela eu fiz no hospital. Então, ali foi antes de realizar a drenagem, alguma técnica de terapia manual ou tape. Então, é a foto de quando ela já estava em casa, que eu tenho quase certeza que é o segundo dia após o parto já. Esse foi um parto normal? Foi um parto cesárea. Essa gestante teve uma particularidade que ela teve diabetes gestacional. Então, ela inchou muito o tornozelo. Nós fizemos muita drenagem com ela, usamos o taping para drenagem, com um resultado excelente, assim. Vamos passar, então, a foto para ver a evolução. Aí foi 1 semana, 8 dias após o parto. Ali foi logo na retirada do taping. Então, olha a diferença que dá no edema. Tá com a barriguinha praticamente reta, né? E já. se der para perceber, aí é uma coisa que mais a gente físio percebe, a curva da lombar dela já não tá também tão acentuada. Então, é uma diferença grande em apenas 1 semana. Não, é muito grande mesmo, uma semaninha só, imagina. Pode passar, ó. Ali com 15 dias após, mais ainda, ele desincha mais ainda, tem e um a efeito coluna muito praticamente bom. já tá bem normal, né? Ali. Essa é a vantagem da físio no pós-parto, acelera a recuperação da mulher. É muito bom. Hoje em dia, o público da gestante, hoje ele mudou um pouco, né? Diferente das nossas avós e mães. Ela quer se recuperar mais rápido, ela quer ter um conforto na hora de amamentar, de se mexer, cuidar do bebê. Ela quer voltar antes das suas atividades. Com certeza. E a gente consegue acelerar muito esse processo. É muito bacana. Pode passar a próxima foto. É que tem outras fotos, né? Tem. E aí, com 23 dias após o parto, ela disse que ela não tinha essa barriga nem antes do parto, nem antes da gestação. Que legal. Então, e dá para ver a diferença como desincha muito a parte de baixo ali. E não foi um mês após o parto. Isso é muito bom, porque a gestante também ela tá com aquela barriga linda, isso elas me relatam. De repente some aquilo, tem um bebê. E aquele corpo, é o que elas dizem, ai, não é minha barriga, não é meu corpo, tá flácido, a mãe não se reconhece, né, logo após o parto. E é importante até para a parte mental e psicológica dela que ela se olhe no espelho e se veja bem. E a gente, antes de 30 dias, já tem um resultado desses. Não, perfeito. É muito gratificante, isso é muito bom para a gestante. Não, e esses feedbacks, né, maravilhosos que essas pacientes dão, não tem preço, né, Débora? Não tem, acho que tem mais alguma fotinha, Tem mais, acho que tem. Ali, ó, essa gestante, como eu te falei, foi usado o tape linfático. Esse é o tape linfático que a gente fez um dia após já o parto. Esse é um tape que a gente usa para diástase, chama um tape em I. A diástase também, o tape ele pode ajudar, mas como eu falei, na fase aguda. Então, ali 4 semanas após o parto, a gente começa a colocar o tape e ele não vai durar muito tempo. O que funciona mesmo para diástase são as técnicas. Mas ele sim tem uma ajuda nesse início, assim. Ali um tape em X também a gente usa para ajudar como suporte na diástase. E esse é o tape que a gente usa linfático para fazer no membro inferior. Esse é um tape muito gostoso, em geral a gestante também fica com ele 7 dias e ajuda muito a drenar. O taping, ele faz a função dele é simplesmente fazer uma descompressão na pele enquanto ele está atuando. Então, conforme ela se mexe ali durante o dia, ele vai tendo esse efeito, um efeito periférico, por isso que ele só é usado em curto prazo e na fase aguda. Aí é onde ele vai funcionar e onde a gente tem os melhores resultados. Débora, e tem alguma contraindicação o taping? Tem. Em geral, alergia, se a gestante ou a pessoa tem alergia ao taping, é feito o teste alérgico, tá? Faço sempre o teste. Como é que é feito? É muito simples. Coloca um pedaço da bandagem no punho
eu deixo 24 horas e vou monitorando. Caso ela tenha sentido alguma coceira, vermelhidão, bolhas, aí é contraindicado o uso do tape. Em tromboses também venosas, a gente não usa tape. E lesão de pele. Alguma lesão de pele, ferida aberta, não se usa o tape. Débora, agora, como é que a fisioterapia pode ajudar na diástase abdominal? Bom, tem muitas técnicas que a gente usa. A diástase, ela nada mais é que a separação dos retos. Ela é fisiológica, ela vai acontecer na gestação. O que a gente procura acelerar é para não ficar com a diástase patológica, que é aquela diástase que fica com uma incompetência abdominal. Isso é muito fácil de ver, a gente faz um teste faz uma flexão abdominal e fica aqui na barriga como se fosse, ela sai, digamos assim, fica tipo uma crista de galo. Isso significa que essa parede abdominal está incompetente, então a gente usa as técnicas para recuperar e acelerar. Então é exercícios abdominais, terapia manual, o taping nessa fase inicial, os hipopressivos ajudam muito bem. E hoje a gente tem muito bem documentado a técnica de eletroestimulação associada ao abdominal, que funciona também muito bem para diástase. E após o parto, quanto tempo assim o médico já libera para fazer a fisioterapia? A fisioterapia pode ser imediata, pode ser no dia que ela tem já o parto, se o médico achar, como eu falei, olha, ficou com edema muito grande, tem uma equimose ali, tá roxo, a gente já começa, se não, eu opto sempre por no dia seguinte eu já faço a primeira drenagem linfática no hospital. Então, quanto antes a gente intervir, melhor. Exercício, sim, vai depender se o parto é cesáreo ou natural. Parto natural conseguimos voltar mais precocemente. A cesárea tem que esperar ali a cicatriz, né, ficar melhor. Mas assim, a gente já coloca essa gestante para caminhar. Quando a gente fala em exercício físico, não é fazer uma musculação, corrida, um crossfit. Isso aí tem que esperar mais tempo. Mas quanto precocemente a gente conseguir colocar essa gestante para se movimentar, melhor para a recuperação dela. Então, caminhadas, precocemente a gente já começa a fazer com a gestante. Então, tu já atende até dentro, já na maternidade do hospital. Tu já pode fazer ali drenagem linfática, já pode botar bandagem, tudo? Sim, o tape no hospital tem uma particularidade. Vai depender se o hospital libera, tem alguns hospitais que não liberam pelo risco ali de infecção, mas hoje nós temos já qualidade de tape maravilhoso, ele vem totalmente antialérgico e temos já o taping esterilizado, ele vem já dentro de um saquinho pré-cortado, então caso se use já o tape no hospital, a preferência é para usar já ele esterilizado. Tu trouxe ali, né, para mostrar para nós uns tapes, né? Então, esse aqui é aquele tape em teia que eu falei, que é o tape que a gente usa para drenagem, né? Colocado a direção no duto linfático e as perninhas bem em cima do edema. E esse é um tape reto, que é aquele que a gente usa mais para fazer aquele tape mecânico que fecha ali para estabilizar. Para estabilizar para diástase também. Você viu que a bandagem tem cores, isso é uma pergunta que todo mundo faz. As cores são apenas preferência do paciente, não tem efeito nenhum. Eu opto sempre pela bandagem cor da pele, por uma questão de que para você deixar a bandagem colorida, ela precisa de mais corante. E principalmente existem cores vibrantes, verde-limão, amarelo-limão. Às vezes a gestante gosta, quer para ficar ali bonito. E o tape em cor da pele não tem esse corante, então sempre é a minha opção de escolha. Então tá, Débora, muito obrigada por esse quadro super esclarecedor aí. E agora a gente vai falar sobre o nosso patrocinador aqui do programa. O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica Iguatemi, que é referência em armação de grau, óculos e lentes. Com tecnologia, qualidade, conforto e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Eu trouxe aqui alguns modelos que você só encontra na Euroóptica do Shopping Iguatemi. Esse aqui é um Hermenegildo Zegna. É um modelo masculino, super elegante e a parcela dele apenas R$ 258. Todos eles vocês podem parcelar em até 10 vezes sem juros. Esse aqui é um Dolce & Gabbana. Esse aqui, gente, olhem que arraso. Está super em alta esse modelo em máscara e a parcela dele está saindo por apenas R$ 398.
Esse aqui é um Miu e ele é tendência agora no verão. E a parcela dele está saindo por apenas R$ 369. Um arraso, né? E o programa Mãe Sem Culpa, pensando na família, também trouxe a linha Kids, da Nano, que é um óculos muito flexível. Ele, além de solar, ele também é de grau. E você pode parcelar em até 10 vezes sem juros, e a parcela sai apenas por R$ 158 e você ainda ganha uma mochila exclusiva da marca. Esse aqui também é um Miu e agora ele é tendência no verão, por ser um óculos pequeno. Olha que arraso este óculos, super elegante. E a parcela dele está saindo por R$ 349. E eu também trouxe esse Prada, que é um tradicional da marca, e a parcela dele está saindo por apenas R$ 298. Então vá na Euroóptica do Shopping Guatemi escolher o óculos perfeito para cada versão de você. Então agora, Débora, a gente vai entrar no quadro de mitos e verdades, tá? Tu vai usar essa plaquinha aqui para dizer se é mito ou verdade, tá bom? Vamos lá. Dor nas costas na gravidez é normal e não tem o que fazer. Mito. Hoje em dia, com a fisioterapia, a gestante não tem dor nenhuma na gravidez. O tape pode aliviar dores lombares e pélvicas. Verdade, desde que usado na fase aguda. Quem fez cesárea não pode fazer exercícios no pós-parto. Mito. Não pode fazer no pós-parto imediato, mas assim que possível já colocamos essa grávida para caminhar. O taping ajuda em casos de inchaço e retenção de líquidos. Verdade. Já falamos sobre isso. Toda mulher fica com diástase após a gravidez. Mito. A fisioterapia ajuda até na recuperação emocional da mãe. Com certeza, verdade. O tape pode ser usado em qualquer fase da gestação. Sim, em qualquer fase a gente pode usar o tape. Gestante não pode fazer drenagem linfática. Mito, deve fazer drenagem. Drenagem linfática no pós-parto só é permitida após 40 dias. Mito, já passou o tempo que a gente podia ajudar. Drenagem linfática dói. Mito. Se drenagem doer, não é drenagem. Exatamente, né? Isso aí. Débora, agora eu gostaria que tu desse uma dica, assim, para quem está nos olhando, o telespectador, que dica de ouro tu daria para quem está nos assistindo? Bom, a principal dica que eu posso dar é que a gestação hoje, ela pode ser muito leve, muito gostosa, que a gestante procure o quanto antes fazer esse trabalho desde o início, porque uma mulher que se cuida, uma gestante que se cuida, ela vai ter mais força, ela vai ter mais qualidade de vida, ela vai ter mais confiança para cuidar desse bebê. Então eu diria que a fisioterapia na gestação, ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Perfeito, ó, disse tudo. Então, quero super agradecer a tua presença aqui, foi uma honra te receber, tu falou tanta coisa bacana aí de fisioterapia, recuperação no pré, no pós-parto, falando de taping, de drenagem linfática, de diástase, olha, um prato cheio aí de muita informação para muitas mães aí que estão esperando os seus bebezinhos. Eu que agradeço, Dani, muito obrigada, esse é um trabalho que eu amo, que eu realizo há mais de 18 anos e que me traz muita satisfação e muitos bons resultados. Eu fico muito feliz de poder fazer as pessoas entenderem e saberem da importância da fisioterapia. Então tá, muito obrigada. E agora eu vou finalizar o programa com uma mensagem muito especial para você. A gestação e o pós-parto mexe com o corpo, com as emoções e com a forma como a mulher se enxerga. Sentir inchaço, dor, cansaço ou desconforto não é frescura e não precisa ser normalizado. O corpo da mãe também pede cuidado, acolhimento e orientação. A fisioterapia, a drenagem linfática, o tape e tantos outros recursos existem justamente para ajudar a mulher a se sentir melhor, mais segura e mais conectada com o seu próprio corpo. Cuidar da mãe não é luxo, é parte essencial da maternidade e aqui a gente faz isso sem culpa. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa.